Você se sente estagnada profissionalmente? Como se você não estivesse no lugar certo, nem fazendo aquilo que você realmente gostaria? Você já pensou em mudar de área, tentar algo novo, talvez iniciar um projeto, algo que seja mais alinhado com quem você é, com o que você gosta de fazer, mas acabou travando no meio do caminho? Se sabotou ou até desistiu antes mesmo de começar? Como se tivesse uma força invisível te puxando de volta para aquilo que já é familiar, mesmo que você não esteja feliz. E se eu te falar que talvez o problema não seja a tua falta de foco ou de força de vontade, nem indecisão. Talvez seja o teu cérebro sabotando a tua mudança sem você nem perceber. E hoje eu quero te explicar como isso funciona com base científica, te ajudar a reconhecer essas armadilhas mentais e entender por que mudar pode parecer tão difícil, mesmo quando é tudo o que você quer. Oi, gente! Meu nome é Brenda, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e espiritualidade. Então, o que são essas armadilhas, esses filtros mentais que distorcem as nossas decisões e nos impedem de mudar, mesmo quando é isso o que a gente mais quer? Eles são chamados vieses cognitivos. Os vieses cognitivos são, de maneira geral, mecanismos de defesa do nosso cérebro. Então, eles filtram, distorcem e simplificam informações para economizar energia, para preservar a segurança física e social e a estabilidade emocional. E aí agora talvez você esteja se perguntando o que economizar energia e preservar a segurança física e social tem a ver com a gente sabotar as nossas mudanças. Antes de chegar lá, antes da gente falar dos vieses em si e eu te dar exemplos reais de como isso acontece, tem duas coisas muito importantes que a gente precisa entender para que só então todo o resto comece a fazer sentido. A primeira coisa que a gente precisa saber é que o cérebro é um dos órgãos que mais consome energia no nosso corpo. Ele pode consumir até 20% da nossa energia diária. E isso não é só quando a gente está estudando ou resolvendo um problema complexo, não. O cérebro usa essa energia para muita coisa, incluindo para tomar decisões, para lembrar de coisas, para manter o foco, para controlar impulsos, para lidar com novidades, enfim, para muita coisa. A lista é enorme. Sabe quando você precisa decidir o que você vai almoçar? E aí, só de pensar, você já fica um pouco cansada? Ou então, quando você está estudando ou aprendendo alguma coisa nova, e aí no fim do dia você se sente esgotada mentalmente? Então, é disso que a gente está falando. Sempre que ele pode, o cérebro ele vai preferir repetir aquilo que ele já conhece, aquilo que ele já está acostumado. Porque pensar literalmente dá trabalho, tá? Guarda essa informação. Usar o cérebro para pensar conscientemente gasta muita energia. Agora, dito isso, vamos para a segunda coisa que é muito importante que a gente entenda sobre o desenvolvimento do nosso cérebro. De forma bem simplista, a gente pode afirmar que os nossos ancestrais foram os primeiros seres humanos a usar esse modelo de cérebro que a gente carrega até hoje. Foram eles que operaram esse sistema pela primeira vez, só que em um contexto de pura sobrevivência. Imagina eles vivendo lá na savana africana, cercados por perigos reais, predadores, animais selvagens, fome, frio, exclusão do grupo. Tudo isso era uma ameaça para a vida. O cérebro, ele foi moldado ao longo de milhares de anos, basicamente para quê? Para nos manter vivos. Então ele foi criando estratégias adaptativas para garantir a sobrevivência lá dos nossos ancestrais, no ambiente que era hostil e imprevisível. E qual que era a maneira mais eficaz dele garantir isso? Era agir rápido, sem pensar ou ponderar muito, e também evitar riscos a qualquer custo. Então lá,
o cérebro precisava tomar decisões quase que automáticas, porque pensar demais ou se arriscar demais podia custar a vida. Vamos entender por quê? Então imagina comigo, eles lá na savana africana, andando pela floresta, procurando por comida, quando de repente esse grupo escuta um barulho vindo de trás dos arbustos. Podia ser só o vento, podia, mas também podia ser um leão, também podia ser uma cobra peçonhenta, algum animal perigoso, selvagem. E aí, naquele momento, se a gente parasse, usasse o nosso cérebro para analisar com calma todas as possibilidades, já era. A gente podia morrer. Então, o mais seguro naquele momento era agir rapidamente, se esconder, correr, preparar alguma defesa, alguma coisa, mesmo que no fim era só o vento. Ali, então, aos pouquinhos, foi se criando um atalho mental que evita o esforço de ter que pensar tudo do zero, mesmo que isso nos leve, às vezes, a interpretações erradas. Vamos continuar com esse cenário lá dos nossos ancestrais, agora usando um outro exemplo. Digamos que, de fato, o barulho vindo lá de trás dos arbustos era só o vento. Ótimo, tranquilo. Mas eles ainda precisavam continuar a caminhada para encontrar comida para o grupo. Então, enquanto eles estão caminhando, eles se deparam com uma fruta no meio da floresta, uma fruta que eles nunca viram antes, uma fruta nova. E aí, será que é seguro? Será que é uma fruta saudável ou será que é uma fruta venenosa? E se um deles decide experimentar a fruta e realmente é uma fruta tóxica? Mais uma vez, já era, ele morre. Mas se ele decide evitar só por precaução, ele se mantém vivo. Então, o que o cérebro foi aprendendo como uma regra de proteção? É melhor não arriscar com o que é novo. Mesmo que a fruta fosse deliciosa, fosse nutritiva para eles, era melhor não pagar para ver. Era melhor pecar pelo excesso de cautela, porque era isso que mantinha eles vivos. Ou seja, o cérebro ele foi desenvolvendo um modo, digamos assim, econômico de funcionar. Automatizar tudo aquilo que fosse possível, mais uma vez, sem pensar nem ponderar muito, lembra? Não arriscar com aquilo que fosse novo ou diferente e só continuar repetindo aquilo que já funcionava antes para garantir a sobrevivência. Com o tempo, essas reações rápidas, baseadas em experiências anteriores e em associações inconscientes, foram se tornando cada vez mais automáticas, até se tornarem atalhos mentais. E é daí que surgiram os vieses cognitivos. Agora corta para a vida atual. Você não está mais fugindo de predadores, nem avaliando se algo novo vai te matar, mas o teu cérebro ainda funciona do mesmo jeito. Ele ainda carrega resquícios lá do passado, de como um dia ele precisou funcionar. Ele ainda tenta te proteger. Mesmo que o que esteja em jogo não seja a tua sobrevivência, mas sim uma melhora de vida, talvez com uma mudança de carreira ou com o início de um projeto novo, entende? Então é por isso que muitas vezes você trava diante de uma mudança, porque o teu cérebro reconhece qualquer novidade como uma ameaça e aí você fica inseguro. Então, entendido tudo isso, hoje eu quero te explicar alguns dos principais vieses cognitivos que te impedem de mudar, mesmo quando você quer e você sabe que isso é necessário. A ciência já identificou e documentou mais de 180 vieses cognitivos até hoje,
E esse número continua crescendo à medida que a psicologia e a neurociência também avançam. Eu resolvi trazer 4 dos principais vieses que explicam muita coisa sobre estagnação e autossabotagem. Cada um desses vieses funciona como se fosse um filtro que distorce a maneira que você enxerga oportunidades, desafios e as mudanças na tua carreira. Vamos começar então pelo viés do status quo. O viés do status quo, ele faz com que a gente prefira manter as coisas exatamente da forma como elas estão, mesmo que a gente não esteja feliz nem realizado. É um viés que age como uma âncora, que te prende a uma situação que você já conhece, uma situação que é familiar, e diz pro teu cérebro que mudar é arriscado, que aquilo que você já conhece é mais seguro, mesmo que você esteja infeliz e insatisfeita. Então vamos exemplificar isso com uma situação que é bem comum. Vamos dizer que você está infeliz no teu trabalho há meses, há anos. Você reclama constantemente, todo dia é uma luta, você se sente exausta, esgotada, você não tá feliz. Mas aí quando você pensa, se considera sair daquele lugar, começar algo novo, tentar algo diferente, é como se viesse uma vozinha que vem e sussurra pra você: bom, mas pelo menos o meu salário no fim do mês tá garantido? Pelo menos eu já conheço todo mundo lá, todos os meus colegas. Eu já conheço meu chefe, eu já sei como lidar com ele, eu já conheço toda a dinâmica. Então, mesmo que você receba uma proposta de trabalho melhor, talvez um salário melhor, talvez em um lugar melhor, você inventa razões para continuar onde você tá, na tua zona de conforto. Você fica intimidada só de pensar que você vai precisar conhecer pessoas novas, conhecer o teu chefe novo, desenvolver talvez habilidades novas, né? Aprender como fazer o teu trabalho de novo. E os possíveis erros que você vai cometer nesse processo de aprendizagem, né? O horário novo, a rotina nova, e ai meu Deus, você trava. Então, no fundo, você não avalia aquilo que de fato você quer. Você só obedece inconscientemente à segurança daquilo que já te é familiar. O segundo viés, talvez você já tenha escutado falar, porque ele é muito estudado e muito bem documentado, é o viés da negatividade. Ele nos faz dar mais peso e lembrar com mais clareza de experiências negativas. O cérebro registra mais intensamente experiências negativas do que as positivas. Então, por isso, você sempre lembra do que deu errado na última vez que você tentou mudar. E aí você se sabota antes mesmo de tentar de novo. Então, ele te faz lembrar muito mais facilmente, com muito mais clareza, de um erro, de um fracasso, de uma crítica, do que ele te faz lembrar de um elogio ou de uma vitória, de algo bom que aconteceu. Então, agora, lembra daquela vez que você decidiu enfrentar aquele outro viés que a gente acabou de ver e você deu um passo de coragem, você saiu do lugar. Você decidiu enfrentar esse teu medo e aí você começou a vender alguma coisa por conta própria, de forma autônoma. Mas aí, dali um tempo, você não tá conseguindo os resultados que você esperava. Aí você desanimou, se frustrou, desistiu. Então, toda vez agora que você pensar em tentar algo novo, ou até em tentar mais uma vez, né, vender alguma coisa, vem aquela voz e vai te dizer. Lembra que tudo isso é de forma inconsciente. Nossa, mas eu já fiz isso 1, 2, 3 vezes, não deu certo. Por que eu vou tentar de novo? Não vou nem começar. É como se você esquecesse dos aprendizados que você teve nessa primeira experiência, dos pequenos avanços. Você desconsidera que você aprendeu a divulgar os seus produtos na internet, que você teve coragem de divulgar os seus produtos na internet. Você desconsidera que você conquistou os seus primeiros clientes,
que você ouviu um não e você conseguiu lidar com isso muito melhor do que você estava imaginando, que você aprendeu a gerenciar melhor o teu tempo, as tuas finanças. Você só lembra daquilo que deu errado. É a tua mente amplificando aquilo que falhou e ignorando as partes que de fato funcionaram. E aí a gente vai para o terceiro viés, que é o viés da confirmação, igualmente super conhecido, super bem documentado. O viés da confirmação faz com que a gente busque e também acredite em informações que confirmem aquilo que a gente já acredita. Ou seja, ao invés de enxergar uma situação de forma objetiva, pura e simples, da forma como ela é, o cérebro ele tende a se apegar a informações que reafirmem aquilo que a gente já acredita e a rejeitar ou ignorar qualquer pedaço de informação que contradiga isso que a gente acredita. E esse viés acontece porque muitas vezes a nossa mente ela quer evitar aquele desconforto de ter que reconhecer que a gente estava errado ou de ter que mudar de opinião. E aí, como resultado, a gente prefere selecionar informações que nos deixem confortáveis com aquilo que a gente já acredita. Então, vamos ilustrar esse viés com um exemplo que é muito comum. Digamos que você acredita há anos que você tem dificuldade em aprender coisas novas. É uma crença. Você crê nisso. Você acredita nisso profundamente. Um dia lá, quando você era criança, teve uma professora, você nunca esquece dela, ela te deu uma bronca e te falou na frente de todo mundo que você era muito devagar, que você tinha muita dificuldade em aprender coisas novas. E aí pronto, isso colou em você. Você acreditou nela e desde então é nisso que você acredita. E aí corta pra hoje, você recebeu um convite para fazer uma formação, um curso excelente, pertinho da tua casa, um horário que cabe na tua rotina, você recebeu uma bolsa, né? Você não vai precisar pagar para fazer essa formação. E aí o que vem? Aquela vozinha e vai te falar o quê? Nossa, que curso legal, eu acho que seria muito bom pra mim, seria uma oportunidade muito boa. Mas eu acho que isso aí é pra quem já tem o perfil. Nossa, eu sou muito travada pra essas coisas. Pra mim é muito difícil aprender coisa nova. Ixi, eu vou lá passar vergonha? Não vou. Então, mesmo que em outros momentos da tua vida, em outras situações, você tenha conseguido aprender coisas novas de forma tranquila, de forma rápida, você não computa essas experiências. Você descarta elas, você nem reflete sobre essas experiências positivas, porque você só enxerga aquilo que confirma a tua crença anterior. Essa crença limitante é super comum e disfarçada. Ela parece humildade, mas na verdade ela é auto-engano inconsciente. Por último, o viés da previsibilidade. O viés da previsibilidade, ele acontece quando o nosso cérebro acredita que ele sabe como alguma situação vai terminar com base em experiências passadas ou em medos. Então, na prática, o nosso cérebro nos faz acreditar que a gente pode prever o futuro baseado em uma situação parecida que aconteceu anteriormente, mesmo que a nossa situação atual seja completamente nova ou diferente das anteriores. Então, imagina que você quer tentar mudar de carreira, mas aí você lembra lá do teu pai, por exemplo, que já tentou algo parecido no passado e não deu certo. Ele tentou mudar de carreira e foi um desastre. Deu tudo errado. Aí agora, quando é a tua vez, quando você tenta mudar de carreira, quando você deseja isso, vem a voz e vai te dizer o quê? Mas eu já sei como que isso vai terminar.
vai ser igual como aconteceu com meu pai. Eu vou perder dinheiro, vou perder tempo, vou me arrepender, não vale a pena. Então o teu cérebro, ele vai projetar o mesmo desfecho que aconteceu lá com o teu pai, como se fosse uma certeza, mesmo que o teu contexto e a tua situação sejam completamente diferentes das do teu pai. Então, mesmo que o cenário seja outro, a tua mente já escreveu o final da história, antes mesmo de começar. Esse viés da previsibilidade ilusória e o viés da negatividade, se você lembra, eles podem parecer a mesma coisa. E no fundo, de fato, eles têm pontos de interseção, mas eles têm uma diferença muito importante entre eles. O foco do viés da negatividade, ele tá no peso emocional do passado. Então aqui o bloqueio vem da força emocional da lembrança negativa e não necessariamente da certeza racional de que o futuro vai ser igual. Já a força, o foco, na verdade, da previsibilidade ilusória tá na certeza antecipada sobre o futuro. Aqui o bloqueio vem da ilusão de controle ou da previsão de futuro com base em padrões antigos. Bom, eu tentei trazer aqui exemplos bem comuns para a gente entender como esses vieses funcionam na nossa vida de forma poderosa e avassaladora quando a gente não tem consciência sobre eles. Se você não entende como esses filtros atuam, você continua repetindo o padrão, você continua achando que o problema é a tua falta de foco ou que você é preguiçosa, ou que você é medrosa, que você é indecisa. Mas o que pode estar acontecendo, na verdade, é só o teu cérebro operando em piloto automático para te proteger. Muito bem, e o que fazer com isso? Bom, só um adendo aqui para te lembrar que eu não sou uma profissional da saúde que pode te ajudar a tratar essas questões. O meu objetivo aqui com esse vídeo é trazer esse conhecimento para tua consciência, porque você começa já a criar uma brecha, um espaço entre o impulso que antes era automático, né, a voz que sussurra para você, e um espaço para uma escolha que agora é mais consciente, porque você já sabe como que esses filtros, essas armadilhas funcionam. E aí, a partir disso, você consegue buscar mais informações, ferramentas, apoio, ajuda profissional de um psicoterapeuta de qualidade, para aí aos pouquinhos você ir conseguindo quebrar esse ciclo de repetição que te impede de tomar decisões que vão dar a tua vida. E quanto mais você se conhece, mais livre você se torna. Agora me escreve aqui nos comentários. Você se reconheceu em algum desses vieses? Conseguiu identificar alguma situação que você está sempre repetindo e se sabotando? Deixa também o teu like se você gostou do vídeo e compartilha com aquela pessoa que está pronta para entender os próprios padrões mentais e como eles podem estar sabotando a tua vida dos sonhos. Por último, se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Um beijo e até o próximo!